Olá para você que está sintonizado em nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo ao podcast Momento Sicredi Conexão. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre educação financeira no início do ano. O mês de janeiro e o começo desses primeiros meses aí de 2024 é muito importante para o seu planejamento financeiro e nós convidamos a assistente de relacionamento da cooperativa, Larissa Rigo, para falar um pouquinho sobre as dicas, o que é comum dentro do planejamento financeiro no início do ano. Larissa, seja muito bem-vinda, é uma satisfação estar contando aqui com você novamente no nosso podcast e, claro, sempre é uma satisfação também estar falando sobre educação financeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thiago. Uma saudação também para quem está nos acompanhando. Falarmos sobre educação financeira já nesse início de ano é um grande presente. Então eu convido a todos vocês para nos acompanharem e juntos nós traçarmos um ano de 2024 ainda mais próspero e duradouro para todos nós. Lari, passamos já pelas festas, Natal, Ano Novo e o planejamento financeiro ele tem uma importância muito relevante nesse início de ano. Mas eu queria ouvir de você, qual que é a importância do planejamento já no início dessa virada de ano? Sem planejamento, independente do quanto você ganha, o seu salário ele vai ser atropelado. Então nós temos que nos planejarmos, pensarmos nesse ano que está se iniciando, quais são as contas que nós teremos agora no início do ano, quais são as contas depois na metade, nas datas comemorativas. E aí a gente fala muito, Thiago, dentro das nossas capacitações voltadas à educação financeira, sobre os gastos que nós temos. Então a gente pode diferenciar esses gastos em três principais. São os gastos fixos. Quais são os gastos fixos? Aqueles que nós temos a recorrência de todo mês. Então, todo mês a gente vai ter mercado, todo mês a gente vai ter farmácia, nós teremos as contas com os nossos filhos, de escola. Então, são aqueles gastos que são recorrentes, aluguel, luz, água. Quais são os gastos variáveis? Gasto variável, por exemplo, é uma coisa que em um mês você compra, em outro mês você pode não comprar. O que seria um exemplo, Thiago? Roupas, quem sabe? Calçados, livros. E aí a gente tem um gasto que é bem importante e que a maioria das pessoas esquece, que é o gasto sazonal. O que significa o gasto sazonal? É em determinada época do ano. Então agora nós vamos iniciar o ano com um gasto sazonal. Quem sabe a gente ainda vai ter algumas dívidas referentes ao que passou nas festas de final de ano. Quem sabe nós vamos ter agora os gastos com uma viagem que nós programamos entre a nossa família. Nós vamos ter aqueles gastos de todo o ano dos impostos prediais, como o IPTU, a gente vai ter o imposto do veículo, como o IPVA, quem sabe aquele seguro residencial, o seguro do veículo também está programado para esses meses do ano. Então nós temos dentro do nosso planejamento que nos organizarmos e pensarmos em tudo isso, porque não é só aquele gasto que a gente percebe ali no mês da luz, da água. E eu ouso dizer também, Thiago, e as pesquisas realmente indicam isso, que as pessoas não têm muitos problemas com as contas do nosso dia a dia. O que foge do controle é o que trava um orçamento. O que foge do nosso controle, aquele presente, aquele seguro que não estava ali previsto, né, um IPTU, um IPVA, é que vai fugir do controle e aí esse sim vai trazer do que a gente chama um rombo no nosso orçamento, que ele não foi planejado, e por causa disso, nós acabamos não contabilizando ele e aí sim ele vai trazer um dividendo, que não é o nosso objetivo. Justamente com a educação financeira, o nosso objetivo é que as pessoas consigam se planejar. Não é não gastar, pelo contrário, é nós organizarmos o nosso gasto para a gente ter valores mais aplicados no nosso dia a dia. O problema não é utilizar o dinheiro que tem, né, Lara? A gente aqui não vai ser ousado em falar para a pessoa não gastar o dinheiro que possui, mas é importante que ela tenha um conhecimento, né, do dinheiro ou de onde que ela está utilizando o seu dinheiro, porque muitos casos que a gente ouviu em conversas com associados, com a comunidade, é de que neste período do ano se esquece de que tem essas contas que elas são fixas, mas acontece especificamente nesse período do ano, né, que são as sazonais. Então a pessoa não pode utilizar o 13º apenas para só comprar, né, os presentes de fim de ano, mas ter pelo menos o conhecimento, né, de que, bom, vou precisar me planejar para que janeiro, fevereiro, até mesmo março, eu tenha ali o recurso que precise para pagar esses impostos ou esses valores que são também necessários, né?
Com certeza. A gente tem várias pesquisas que mostram como é o padrão do brasileiro. Nós viemos de anos pós-pandemia, pós-crises, então isso também impactou muito a nossa forma de nós organizarmos com o dinheiro, o nosso comportamento frente ao dinheiro. Então eu tenho aqui alguns dados que a gente pode parar para pensar e perceber como que eles influenciam o nosso dia a dia. 59,8% dos brasileiros, por exemplo, já tiveram alguma questão relacionada à saúde pela falta de dinheiro. Então, gente, é quase 60% da nossa população já teve um problema de saúde pela falta de dinheiro. Se nós pensarmos, isso é grave, Thiago, porque nós não estamos dando a devida atenção que a educação financeira merece. Educação financeira é organizar a nossa vida, é nós termos mais tranquilidade. É como a gente fala aqui dentro do Sicredi, e aí nós trabalhamos muito esse olhar comportamental, que é deixar a nossa árvore realmente bem verde, com frutos. E como que a gente faz isso? Com pequenas ações no nosso dia a dia. A gente tem também que 61% dos brasileiros que estão endividados, que possuem uma dívida aberta, enfim, estão com um saldo negativo, eles fazem rodízio entre as contas. Então, as pesquisas mostram que, por vezes, escolhem para pagar uma luz, escolhem para pagar uma água. E aí, como é que fica no próximo mês? Será que meu planejamento realmente está sendo eficiente nesse caso? A gente tem também que 75% dos brasileiros já fizeram algum empréstimo em algum momento da vida e 74% dos brasileiros indicam que o dinheiro é a principal causa da sua angústia. Então, nós também percebemos o quanto isso está atrelado às nossas emoções e ao nosso convívio com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente vê, né, Lara, que muitas dessas porcentagens e desses valores, eles acabam se acumulando, né? Justamente pelo rodízio, porque daí eu pago uma, deixo outra, daí no próximo mês eu tenho ela de novo, elas não param. Então, o planejamento, ele tem esse papel fundamental para você, pelo menos, ter uma noção de onde você pode colocar os seus recursos, né? Com certeza, Thiago. Dentro do planejamento financeiro, nós vamos poder executar a melhor forma de gastar o nosso dinheiro. A melhor forma de agora, eu tenho um IPTU. Será que é indicado, Thiago, nós fazermos esse IPTU em diversas parcelas? Será que é indicado à vista? Como que eu posso fazer para o meu IPVA, para o meu seguro? O que eu devo fazer? Nós não temos essas respostas prontas. Quem dera se tivéssemos novamente, né, uma fórmula mágica. Isso vai depender da realidade de cada família. E é por isso também que nós aqui no Sicredi estamos para apoiar os nossos associados, a comunidade em geral, para realmente fazer um panorama da nossa vida financeira e verificar. Poxa, será que é melhor eu pagar à vista com o dinheiro que eu tenho do fluxo de caixa ou eu vou precisar parcelar? Então, isso vai depender da realidade financeira de cada um. Mas essa realidade financeira, ela só vai ser observada a partir do momento em que a gente colocar as nossas contas e aí, a partir disso, sim, fazermos uma análise. Então, até fica o convite, né, Thiago? Se quem está aqui nos acompanhando tiver alguma dúvida, pode se dirigir para as nossas agências. Nós estamos aqui para auxiliar também nessa questão do planejamento financeiro de uma vida muito mais sustentável e saudável. O programa Educação Financeira, ele vem atuando nos 3 estados que a cooperativa está presente, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, e atuando também com diversos públicos. Público infantil, público idoso, público de pessoas jurídicas, empresas, as pessoas físicas também. Então é importante que, se você tem dúvidas, você que é associado e tem algum tipo de dúvida ou quer saber um pouquinho mais sobre a educação financeira, vá até uma agência ou então converse com algum colaborador aqui da cooperativa, que certamente você vai conseguir ter o auxílio necessário aí para a sua necessidade. E é importante também, Lari, que a gente possa mencionar dentro desses planejamentos, né, e também desses valores que eles impactam de modo sazonal ou modo já fixo, de quais são, na verdade, os impactos que eles causam durante o ano. Porque por mais que nós sabemos que o IPTU ele vai acontecer, o IPVA ele vai acontecer para quem tem o caso, ao longo do ano, como é que essa pessoa pode sentir o impacto ou deixar de sentir esses impactos aí ao longo dos 12 meses? Nós temos, então, várias pesquisas que indicam, e novamente eu vou trazer mais um dado aqui para pautar nossa conversa. No ano de 2022, a gente teve um olhar, assim, bem específico para as pessoas que conseguiam utilizar o seu dinheiro, ou em investimento, ou em poupança, guardar o dinheiro. Dentro da nossa população, 32% apenas conseguiram guardar valores. E por que eu digo que é tão importante nós guardarmos valores?
justamente para essas situações que podem ser emergenciais ou não. Quando nós tratamos em um gasto sazonal, nós não estamos falando de uma situação de emergência, porque esse gasto já estava previsto. Né? Então, isso já deveria acontecer em um planejamento financeiro. Agora, uma situação de doença, uma situação de pandemia, como ocorreu, enfim, outras situações cotidianas, essas sim, elas são impactadas pela surpresa. E aí o fator surpresa, como é que a gente pode organizar ele? É tendo uma brecha no nosso orçamento. Então, vamos imaginar assim, temos 2 orçamentos de 2 famílias. As 2 famílias recebem por mês R$2.000. A família A deixa os R$2.000 inteirinhos para as contas fixas e também para as contas um pouco variáveis. Já a família B, ela utiliza para as contas fixas e para as contas variáveis, mas ela tem uma porcentagem desse valor que ela guarda em uma poupança ou guarda em um investimento. Então a pergunta é, Thiago, qual dessas 2 famílias vai ter mais, eu diria assim, sucesso no sentido mais geral, mas qual dessas 2 famílias vai conseguir organizar melhor o orçamento? A Lari, a família B certamente vai estar mais preparada para algum tipo de situação, alguma emergência que pode eventualmente acontecer, né? Como você mesmo falou, de saúde, algum outro imprevisto com o carro que a gente não consegue fugir disso, né? Exatamente, nós nunca podemos ter um orçamento totalmente ajustado nas nossas despesas, sejam elas as fixas, as variáveis ou as sazonais. Nós temos que ter um orçamento que nos permita essa flexibilidade. Até porque nossa vida não deve ser só trabalhar e pagar boletos. Bem pelo contrário, os momentos de lazer, eles são totalmente bem-vindos e é isso que também transformam o nosso dia a dia, os nossos sonhos. Os pesquisadores brasileiros que mais tratam desse tema até, eles comentam que os sacrifícios que nós fazemos na nossa vida, eles nunca devem durar muito tempo. Eu não posso passar a minha vida inteira me sacrificando por um sonho bem a longo prazo. Isso não está certo em um planejamento financeiro, quer dizer, não está adequado à minha realidade. Eu preciso sim ter alguns sacrifícios, eu quero realizar um sonho, vai ser um sonho de longo prazo, que aí a gente tem as diferenciações. Então esse sonho de longo prazo, realmente eu vou precisar de um sacrifício que vai ser um pouquinho maior. Agora, eu passar minha vida inteira só com a base nessa junção de fatores, de abrir mão de algo para ter outras situações, isso também não se ajusta no meu orçamento. E claro, a gente sempre traz aqui no nosso podcast que cada caso é um caso. Você, claro, já trouxe aqui um pouquinho, mas é importante que quem está nos acompanhando entenda a sua realidade, entenda as suas necessidades ou até mesmo o sonho, o objetivo que você quer conquistar. Porque aí sim você vai conseguir auxiliar, ajustar, na verdade, o seu planejamento financeiro a essa necessidade ou a esse objetivo que a pessoa quer construir, né? Exatamente, exatamente. Então, é por isso que nós estamos aqui, para contribuir cada vez mais para uma educação financeira saudável. E sabe, Thiago, que quando nós falamos dos nossos tipos de despesas, em um orçamento familiar, na maioria das vezes, os gastos variáveis são os maiores, acabam se tornando maiores que os fixos, porque com essa falta de planejamento, a gente acaba vendo dinheiro que está disponível na conta e nós acabamos gastando esses valores que estão ali. Então é por isso que traçar uma meta, sabermos quais são essas contas de início de ano, por exemplo, os materiais escolares das crianças. Como é possível fazer para a gente economizar mais? Então aquelas dicas bem básicas, bem assim no feijão com arroz, com todo o perdão da expressão, mas é o que mais nos facilita o nosso dia a dia. Nós não precisamos ter questões mirabolantes de pensar em planilhas quilométricas. Não é aquela pesquisa de preço, é nós olharmos quais os locais mais baratos e pensarmos, dentro do meu orçamento, neste mês eu tenho tanto por cento para poder gastar. No próximo mês eu vou ter um pouquinho mais, então eu vou pegar o meu cartão de crédito e aí sim eu vou utilizar o meu cartão de crédito que vai iniciar na próxima fatura. Até o cartão de crédito, Thiago, é uma boa ferramenta para quem está aqui nos acompanhando. Nós temos diversos associados pela experiência aqui de Sicredi que nos falam que eles não gostam muito de anotar os gastos. Então, eles acabam utilizando o cartão de crédito em todas as suas compras, porque a fatura já faz essa anotação direta. Então, também é uma boa estratégia daqui a pouco para a gente iniciar esse ano de 2024.
Se você não quer anotar os teus gastos, não quer pautar eles, utilize o cartão e aí depois você confere no teu extrato da fatura. Mas claro, lembrando sempre daquela parcimônia, lembrando sempre daquela previsibilidade, da forma de organização. A gente não tem uma fórmula mágica, né, Lari, para conseguir adequar o planejamento ou até mesmo saber que no ano você vai gastar apenas isso. Mas dentro até disso que você já trouxe para a gente do material escolar, quais outros exemplos assim que a gente pode ter? Porque me vem à cabeça dentro desses gastos variáveis um exemplo de compras em excesso de lanches, compras de pizza, compras de algumas saídas ou até mesmo de roupa, que são bens mais com valor agregado, né? Dependendo de onde você vai comprar. Quais outros exemplos assim que você pode trazer para nós? Sabe que a gente traz, quando nós vamos para as educações financeiras nas escolas, a gente faz um trabalho também bem legal com relação aos alunos, para que eles também levem para suas famílias essa pauta que é tão importante. Nós fazemos o exemplo de uma pizza. E aqui eu vou dar um exemplo bem ilusório, tá? E digo a pizza porque é algo que também está à nossa mão. Não que não é para comer a pizza, porque ela é maravilhosa. Só não tá agora, né? Mas não tem problema. Isso. Então, o exemplo de uma pizza. Se todo final de semana, durante um ano, a gente pedir uma pizza, durante um mês primeiro, né? R$50 a pizza. Em um mês eu vou ter um gasto de R$200. Em um ano, esse gasto vai vir para R$2.400. Agora, se eu fizer esse cálculo em 10 anos, nós teremos R$24.000. Então, o que nós precisamos perceber com os números? Em um mês, R$200, quem sabe, não faça tanta diferença. Em um ano, também não. Mas olha a longo prazo o quanto faz na nossa vida e no nosso dia a dia. Por isso que os investimentos, Thiago, guardar valores, seja em poupança ou outros tipos de investimentos, eles são extremamente necessários para a nossa vida. E aí não é grandes valores, porque a maioria das pessoas acha que precisa investir com valores altos, e não é isso. Os especialistas demonstram que o mais importante do que o valor, a quantia do valor, é a recorrência, é eu fazer isto todos os meses, porque aí sim eu vou ter uma questão mais duradoura na minha vida. Ah, mas daí pode aparecer alguém, mas Lari, você tá pedindo para eu não comer pizza, para eu não comer um hambúrguer, alguma coisa do tipo? Não. É o Pelo que a gente... contrário. Nós também gostamos, né? Mas é algo que a gente vem já conversando aqui de entender a sua realidade, entender a sua necessidade e sim, usufruir dentro da capacidade financeira que você tem. Para que, claro, desfrute dos prazeres da vida em viagens, em comida, que nós particularmente gostamos também, né, de aproveitar nesse sentido, mas que certamente impactam, né, Lari, num futuro no meu planejamento financeiro. Com certeza. E outra questão também que nós comentamos muito sobre os locais que a gente passa e que nós falamos com os diversos públicos de educação financeira é que geralmente as pessoas têm aquele sentido assim, parece que eu corro atrás da máquina e nunca saio do lugar. A gente até tem um desenho assim de uma roda, parece que nós estamos girando e estamos sempre no mesmo lugar. Por que isso acontece com as pessoas, Thiago? Justamente por isso, porque nós gastamos, às vezes, em pequenas coisas que nós não nos damos conta, e aí isso depois vai impactar o nosso orçamento de uma forma estrondosa. Então, por isso o exemplo da pizza, só para ilustrar quanto isso pode acontecer na nossa vida. A gente chama isso, esses gastos, de ladrões. E aí até a gente coloca assim o ladrão fugindo com o nosso dinheiro, porque quem sabe aquilo ali não vai fazer tanta diferença no meu dia a dia, mas fará muita diferença se eu conseguir guardar esses valores e depois utilizar para o meu sonho de médio, de curto ou de longo prazo. Mari, dentre esses três que você trouxe, né, tem algum que a pessoa ela tem que estar mais atenta? Se é o sazonal, se é o variável, algum outro? Ou todos eles? Todos eles. É um conjunto de todos eles. O que eu quis me referir é que o gasto variável, ele acaba sendo maior justamente porque nós fugimos muito do nosso orçamento. Porque a gente não tem esse hábito do planejamento financeiro. 40% dos casais no ano passado, em 2021, não fizeram nenhum tipo de planejamento financeiro. Só que agora, para iniciar 2024, a primeira ação, então, que nós poderíamos deixar aqui até como um desafio, Thiago, será que poderia ser utilizado dessa forma? Como um desafio para quem está aqui nos acompanhando, de sentar com a pessoa que convive contigo e falar, poxa vida, nesse ano de 2024, o que eu quero realizar?
Tá, eu quero realizar isso, isso, isso. Quanto tempo isso vai levar? Quais são os meus sonhos? Porque por vezes em um casal, nós temos os sonhos que é de uma pessoa, os sonhos que é do outro, mas não temos os sonhos em conjunto da família. Você aí na tua casa, você já parou para conversar com as pessoas que convivem contigo? Já organizaram esse ano de 2024? Antes de pular lá 7 ondas e fazer todas as fezinhas de final de ano, isso é o mais importante. É o mais importante nós termos em mente o que a gente quer para justamente perceber quais são os nossos gastos fixos, os variáveis e os sazonais. A conversa, o diálogo com quem está junto conosco é o mais importante, porque a partir daí a gente vai conseguir tirar o nosso planejamento financeiro e 2024 certamente vai ser um ano maravilhoso no sentido dessa organização. Obrigado, Lari, pela sua participação aqui no Momento Sicredi Conexão. E claro, o nosso espaço está sempre aberto para você falar com os associados e a comunidade sobre educação financeira, porque é uma pauta muito importante para a gente estar sempre trazendo aqui no nosso podcast. Obrigada eu, Thiago, e deixo então esse convite para todos nós, porque o ano de 2024 está aí, já chegou e a hora de começar é agora. Então, toda ajuda, todo auxílio para você que quer iniciar esse ano de 2024 de uma forma diferente ou até continuar o trabalho que já vinha sendo realizado em 2023, nós estamos de portas abertas. Procure a sua agência, nos contate, porque juntos certamente nós construiremos um futuro ainda mais duradouro com sonhos e objetivos a serem realizados. Obrigado a você que acompanhou também o podcast Momento Sicredi Conexão de hoje. Convido você também para acompanhar no nosso canal no Spotify outros episódios do podcast. Você que também tem o interesse em acompanhar outros conteúdos da cooperativa, pode acessar o Facebook, o Instagram, o LinkedIn ou também no nosso site www.sicrediconexão.com.br. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Se você tem alguma sugestão, também pode utilizar aqui nos comentários uma sugestão de pauta para a gente aqui trazer os nossos colaboradores. A gente se vê numa próxima. Até mais!